E se eu te dissesse que existe um lugar no planeta onde a ciência encontra o impossível? Onde animais nasceram com formas que nenhum livro de biologia explicaria? Onde sombras são vistas andando entre prédios abandonados? E onde há quem diga que a radiação começou a gerar vida própria? Pois é, esse lugar existe. Que o nome dele é Chernobyl. Hoje você vai conhecer os mistérios mais obscuros, os monstros mais estranhos, as teorias mais perturbadoras e os relatos reais mais inquietantes que surgiram desde o desastre. Prepare-se, porque este vídeo vai mexer com tudo o que você acredita sobre evolução, radiação e realidade. Em 26 de abril de 1986, o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu com a força de 2 bombas de Hiroshima. Toda a região ao redor foi evacuada. Milhares fugiram. A vida humana parou. Mas enquanto o mundo deixava aquela área para trás, algo inesperado aconteceu. A natureza voltou, e voltou diferente. Com a ausência total do ser humano, os animais começaram a se multiplicar. Só que ao mesmo tempo começaram a surgir anomalias, mutações e comportamentos que jamais tinham sido observados em nenhum outro lugar do planeta. Pouco tempo depois da explosão, pesquisadores encontraram peixes com aumento de tamanho e padrões ósseos alterados, rãs verdes fosforescentes, aves com manchas assimétricas nos olhos, insetos com asas deformadas e até aranhas de coloração completamente preta, sem registro em catálogo biológico antes do acidente. Mas nada se compara aos lobos de Chernobyl. Relatórios recentes mostram que os lobos da zona de exclusão não só são maiores, como também têm níveis de radiação no organismo que matariam qualquer outro animal. Mas neles não causam dano. É quase como se os organismos deles tivessem aprendido a sobreviver com aquilo e até a usar a radiação como uma vantagem imunológica. Alguns desses lobos têm mandíbulas assimétricas, focinhos afilados demais e olhos mais brilhantes sob luz ultravioleta, como se fossem de outra espécie. Acredita-se que eles estejam desenvolvendo resistência genética à radiação, algo que até então era considerado impossível. E tem mais. Cientistas já registraram cavalos com membros extras rudimentares, raposas com 2 caudas e até patos com penas que não seguem padrão de crescimento, como se o DNA estivesse reorganizando características corporais sem manual de instruções. E enquanto os animais mudavam, os relatos humanos começaram a surgir. Um dos mais impressionantes vem de 1992. 3 funcionários que monitoravam níveis de radiação ao redor do reator 4 disseram ter visto uma figura magra, muito alta, atravessando lentamente uma ponte, mas de forma absolutamente silenciosa. A figura tinha braços compridos demais e cabeça baixa. Eles acharam que fosse alguém invadindo a área, mas quando se aproximaram, a figura simplesmente desapareceu como se tivesse se dissolvido no ar. O mais estranho é que, ao revisar os medidores de radiação daquele mesmo dia, os níveis estavam oscilando de forma irregular, como se algo interferisse eletricamente nos equipamentos. Outro caso aconteceu em 2004, quando 2 exploradores urbanos filmavam um prédio abandonado em Pripyat. Durante a filmagem, ao passarem por uma sala, ouviram passos arrastados. Ao iluminar o canto da sala, captaram por alguns segundos o que parecia ser um corpo humano muito pálido, agachado, como se estivesse se escondendo. Quando a câmera voltou para o mesmo canto, nada. Até hoje, essa gravação é usada como exemplo do que chamam de habitantes das sombras. Mas nada é tão enigmático quanto algo que aconteceu antes do próprio desastre. O avistamento do chamado Pássaro Negro de Chernobyl. Dias antes da explosão, trabalhadores da usina relataram ver no céu uma criatura gigantesca com formato de pássaro, mas sem penas. As asas pareciam feitas de couro escurecido e os olhos eram descritos como 2 pontos vermelhos intensos. Depois do avistamento, funcionários relataram pesadelos, ansiedade, sensação de ser observado e uma pressão estranha no peito. Quando a usina explodiu, a criatura nunca mais foi vista. O mais estranho é que relatos parecidos surgiram anos depois em áreas distantes da Ucrânia. Coincidência ou sinal? A região mais afetada pelo desastre também guarda segredos próprios. A Floresta Vermelha
chamada assim porque suas árvores ficaram completamente vermelhas após absorver radiação extrema, morreu rapidamente. Mas ao longo dos anos, voltou a crescer de forma inexplicável. As árvores agora crescem tortas, formam padrões circulares sem motivo, e algumas nem sequer formam anéis de crescimento, algo praticamente impossível na natureza. É como se aquela floresta estivesse crescendo fora das regras biológicas normais. Além disso, os animais dali parecem ter comportamentos alterados. Corujas que caçam durante o dia, coelhos que não fogem, pássaros que constroem ninhos no chão. Uma teoria que surge disso é perturbadora: a teoria da evolução forçada. Ela sugere que a radiação em Chernobyl acelerou o processo evolutivo em níveis inéditos, fazendo com que mutações surjam e se fixem em poucas gerações. Em outras palavras, a radiação não está apenas causando deformações. Ela pode estar criando novas espécies, novos comportamentos e novas adaptações que seriam impossíveis em condições normais. E isso não se limita aos animais. Em 2007, cientistas descobriram fungos que literally crescem em direção à radiação, como se fossem atraídos por ela. Esses fungos parecem se alimentar de radiação, usando-a como fonte de energia. Esse fenômeno gerou as teorias mais sombrias. Será que a radiação está criando organismos capazes de prosperar em ambientes tóxicos? Micro-organismos que poderiam algum dia sair da zona de exclusão? Ninguém sabe. Os relatos dos liquidadores, os trabalhadores enviados nos primeiros dias para combater a radiação, também são assustadores. Muitos afirmam ter visto criaturas que não se parecem com nada catalogado. Um deles descreveu um animal semelhante a um veado, mas com o pescoço longo e sem pelos, movendo-se lentamente, como se fosse um mecanismo defeituoso. Outro relatou pequenos animais correndo entre os escombros, com caudas rígidas e olhos completamente negros. Há relatos de cães com mandíbula dupla, pássaros com 4 patas, peixes com 3 olhos e tantos outros que parecem coisa de ficção, mas foram registrados por pessoas reais. E claro, existem teorias que quase ninguém comenta abertamente. A teoria da zona viva, que diz que o ecossistema ali está se tornando algo independente, como um organismo completo que evolui junto. A teoria dos campos mentais, que sugere que ondas eletromagnéticas alteradas podem causar visões e sensações de presença. A teoria da paisagem mutante, que afirma que estruturas parecem mudar de lugar com o tempo. E a mais sombria de todas, a teoria dos sobreviventes invisíveis, pessoas que teriam permanecido na zona e passado por transformações lentas, tornando-se irreconhecíveis, adaptadas à radiação. Chernobyl é hoje um dos maiores laboratórios naturais involuntários da Terra. Um lugar onde a vida encontrou um caminho completamente novo e assustador. E ao mesmo tempo, é um lembrete de que a natureza sempre dá um jeito, mesmo quando isso significa criar formas de vida que desafiam tudo que acreditamos conhecer. Se você ficou até aqui, me conta nos comentários qual desses mistérios você achou o mais assustador. E antes de ir embora, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos.